Durante a audiência pública no Senado sobre os abusos ocorridos nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, o senador Guaraci Silveira questionou o advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, sobre as violações a direitos e garantias individuais. O senador lembrou que a Constituição prevê a separação de poderes e também a liberdade de expressão e perguntou: infelizmente, não quero ser dramático, mas parece que o Tribunal da Santa Inquisição, de Gregório IX, estabelecida lá em 1233, parece que está restabelecido, infelizmente, no nosso país. E quando nós vemos todas essas violações lá do artigo 60, conjuminado aqui com o artigo 5º das garantias individuais, nós não estamos sendo violados por essas interferências de um poder no outro e nas garantias individuais? O advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal, ao responder, lembrou a importância do devido processo legal que vem sendo ignorado nos inquéritos do ministro há anos. Ele disse: o que não se pode é investigar, julgar e punir de uma maneira que não garanta o devido processo legal, que não dê à pessoa o direito de defesa, que não dê à pessoa a possibilidade de um recurso, que não dê à pessoa a possibilidade do contraditório e que promova dentro desse sistema todos os meios que a Constituição também garante e também coloca como princípios essa sua ampla defesa. Esse é o problema. Bianco mencionou o caso da operação da Polícia Federal contra empresários a mando de Moraes por conversas no WhatsApp. Ele disse: medidas drásticas como as que vimos têm que ter proporcionalidade, razoabilidade, outro princípio constitucional. Mas mais grave ainda é quando elas são tomadas sem o respaldo do devido processo legal, com um problema de origem, num inquérito instaurado de ofício, sem distribuição, após promoção de inquérito pelo Ministério Público, sem que se ouça o Ministério Público, e aqui também estou dizendo o que ouvi da imprensa, o que eu li na imprensa. O AGU apontou: para mim, seria muito mais cômodo ficar quieto. Sou advogado-geral da União, falo nos autos e desde que entrei há 1 ano e 1 mês praticamente, nunca falei em público sobre isso. Estou vindo falar em consideração ao senador Girão e ao Senado Federal, porque para mim, repito, é uma convocação. Mas eu nunca falei em público sobre isso. Eu falo nos autos, porque o advogado, o juiz, o promotor e o procurador têm que falar nos autos. Bianco acrescentou: a partir do momento em que eu sou questionado e estou vendo acontecer no Brasil questões ou procedimentos com os quais eu não concordo, eu tenho o dever de falar. Como é que eu olho depois para as minhas filhas, uma de 4 e uma de 9 anos, dizendo: olha, o senador me chamou para falar, me questionou e eu não fui? Estou vendo tudo que eu não concordo e não vou falar. Eu tenho que vir falar, o Senado Federal me pediu e eu virei. Agora defendo o mérito, os princípios e, mais do que tudo, os procedimentos. Ainda que eventualmente façamos algo errado e somos seres humanos e vamos errar, que a nós seja garantido o devido processo legal, senão estaremos vivendo um processo que chamamos de processo kafkiano, que vem de Franz Kafka, que é quando as figuras inquisitivas são marcadas. E nós já passamos dessa fase. Hoje nós vivemos o processo acusatório, não o processo inquisitório. E se eventualmente eu errar ou alguém quiser me investigar, que me investigue com o devido processo legal, que eu tenha as garantias, porque é isso que a Constituição prevê. Esse é o ponto para mim. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão, agirem no limite dos seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo,
tem conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem, e a Advocacia Geral da União também sabe, sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram, sem qualquer reação, a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista! Nossa explicação foi realmente com base científica, jurídica, mas eu gostaria de um esclarecimento. Nós temos na Constituição as cláusulas que nós dizemos pétreas, embora nada é pétreo, porque é feito por humanos que podem mudar. E entre as cláusulas pétreas lá do artigo 60, fala a separação dos poderes, que nós temos visto um poder muito se imiscuindo no outro, e também nós vemos os direitos e garantias individuais lá no inciso 4º. Entre esses direitos individuais, a Constituição diz: ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa, por convicção filosófica, política. Diz também: é livre a expressão, inciso 9º, da atividade intelectual, científica e de comunicação. E depois diz: é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, que nem existe mais praticamente, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses da forma a ser estabelecida por lei. Dr. Brum, há muito te admiro ouvindo pela televisão, nas suas interferências. Infelizmente, não quero ser dramático, mas parece que o Tribunal da Santa Inquisição de Gregório IX, estabelecida lá em 1233, parece que está restabelecido, infelizmente, no nosso país. E quando nós vemos todas essas violações, lá do artigo 60, conjuminado aqui com o artigo 5º das garantias individuais, nós não estamos sendo violados por essas interferências de um poder no outro e nas garantias individuais. Eu sei que Vossa Excelência tem de sair, mas, se possível... Senador, agora sim, faço questão de lhe responder, agradeço a pergunta, agradeço o seu trabalho. Gostei de ouvir uma palavra aí, conjuminado, que isso mostra que, de fato, o senhor é do interior de São Paulo, também sou de Marília. Ah, somos caipira. Isso aproxima, né? Exatamente. Meu pai dizia isso, então eu fiquei feliz de ouvir. Senador, como é que eu acho? Eu vou separar em 2 pontos a resposta à sua pergunta. Nós temos que separar o direito, que a gente chama de mérito, com a questão processual e procedimental. Nós temos sim direitos, a Constituição nos prevê, e nós vamos lutar, eu pessoalmente vou lutar todos os dias para que esses direitos sejam garantidos. E o senhor bem citou uma passagem maravilhosa, com a qual eu assino embaixo, em relação à qual. Mas veja, ainda que tenhamos essas garantias, e vamos pressupor que hajam excessos, e os excessos possam ocorrer, e ocorrem todos os dias. Mas eu quero, e eu luto, para que, ainda que haja excesso, eles sejam investigados, denunciados e julgados pelo procedimento correto. Pelo processo legal. Pelo devido processo legal. Esse é o ponto que inspira a vida de um advogado, e eu acho que tem que inspirar a vida de um cidadão. Isso tinha que ser ensinado nas escolas. Porque é o seguinte: pode haver excesso? Pode. Pode ser que alguém esteja extrapolando os limites em todos esses casos em relação aos quais eu citei? Pode. Pode ser que no âmbito dos inquéritos que eu não conheço, repito, não tenho acesso, haja crime? Pode ser que haja crime. E se houver, que seja investigado, denunciado e punido. Agora, o que não pode é se investigar, julgar e punir de uma maneira que não garante o devido processo legal, que não dê à pessoa o direito de defesa, que não dê à pessoa a possibilidade de um recurso, que não dê à pessoa a possibilidade do contraditório.
e que promova, dentro desse sistema, todos os meios que a Constituição também garante e também coloca como princípios, essa sua ampla defesa. Esse é o problema. Para mim, o grande problema não é o mérito, em que pese já tenha dito sobre fake news e também sobre os empresários, com o qual, em relação ao que eu vi, não faz sentido. E aqui uma opinião pessoal. Medidas drásticas, como a que vimos, tem que ter proporcionalidade, razoabilidade, outro princípio constitucional. Mas mais grave ainda é quando elas são tomadas sem o respaldo do devido processo legal, com um problema de origem, no inquérito instaurado de ofício, sem distribuição, após promoção de inquérito pelo Ministério Público, sem que se ouça o Ministério Público, e aqui também estou dizendo o que eu ouvi da imprensa, o que eu li na imprensa. Então é isso que eu defendo. O senhor está correto. Claro que nós vamos defender sempre os nossos direitos, o mérito. E eu vou sempre lutar por ter liberdade. Eu estou exercendo aqui minha liberdade. Muitos vão dizer, Bruno, você não devia ter ido lá. Por que você foi lá expor sua opinião? Porque para mim seria muito mais cômodo ficar quieto. Sou advogado-geral da União, falo nos autos, e desde que eu entrei há 1 ano e 1 mês, praticamente nunca falei em público sobre isso. Estou vindo falar em consideração ao senador Girão e ao Senado Federal, porque para mim, repito, é uma convocação, mas eu nunca falei em público sobre isso, eu falo nos autos, porque o advogado, o juiz, o promotor, o procurador tem que falar nos autos. Agora, a partir do momento que eu sou questionado e estou vendo acontecer no Brasil questões ou procedimentos com os quais eu não concordo, eu tenho o dever de falar. Como é que eu olho depois para minhas filhas, uma de 4 e uma de 9 anos, dizendo, o senador me chamou para falar, me questionou e eu não fui. Eu estou vendo tudo que eu não concordo, mas eu não vou falar. Eu tenho que vir falar, o Senado Federal me pediu, e eu virei. Agora, defendo o mérito, os princípios e, mais do que tudo, os procedimentos. Ainda que eventualmente façamos algo errado, e somos seres humanos e vamos errar, que a nós seja garantido o devido processo legal. Senão estaremos vivendo um processo que chamamos de processo kafkaniano. Processo kafkaniano, que vem de Franz Kafka, que é onde as figuras inquisitivas são marcadas. E nós já passamos dessa fase. Hoje nós vivemos o processo acusatório e não o processo inquisitório. E se eventualmente eu errar ou alguém quiser me investigar, que me investigue com o devido processo legal, que eu tenha as garantias, porque é isso que a Constituição prevê. Esse é o ponto para mim. Muitíssimo obrigado, ministro Bruno Bianco Leal. Muito obrigado pela sua consideração a essa casa, né, o seu respeito a vir aqui. E eu tenho 2 filhas também pequenas, mais ou menos da sua idade, e eu penso todos os dias nisso, né, de cumprir o nosso dever, de fazer o que tiver ao nosso alcance. Eu acho que aqui vai surgir reflexões positivas para o Brasil. Então, senador, tem mais um ponto que eu preciso fazer que tem a ver com a sua atuação. Para além de tudo isso, eu já viria na casa pela minha deferência ao Congresso Nacional, mas mais do que tudo, pela sua isenção. Eu tenho visto que o senhor está conduzindo isso com isenção. Então o senhor conduz em prol do país e não se vale disso para fins eleitorais, e isso para mim é o ponto fundamental de toda essa discussão. Muito obrigado. O senhor tem outros compromissos, a gente compreende que o senhor se ausente, mas eu acho que ficou muito evidente aqui uma passagem, senador Guaraci, que diz o seguinte. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Tudo de bom. Obrigado, viu, Bruno? Uma passagem que diz o seguinte, professor Valmir, já passando a palavra em instantes aqui para o doutor Ives Gandra Martins. O que me incomoda não é o grito dos violentos, é o silêncio dos bons. Sabe quem foi que falou isso? Foi Martin Luther King, pastor, grande humanista.
E o que a gente vê hoje é muito silêncio sobre esse assunto, né? Assassinado em Mênfis, exatamente. E o que a gente vê hoje é um silêncio muito grande sobre esse assunto. É um assunto quase que um túmulo. Você não pode falar, né? Então isso é muito preocupante e o papel, o Senado, ele está abrindo esse espaço aqui nessa comissão, que eu acho muito saudável. Uma expressão que o ministro usou aqui, doutor Ives, que me tocou profundamente, ele falou que é a espada. Eu já imaginei a espada, né, do símbolo, né, que é ali em cima da cabeça durante 3 anos. Durante 3 anos, nesse inquérito aqui, que completou 3 anos, é um estado permanente de investigação. Ou seja, é correto isso? Tá certo isso? Vem o questionamento, assim, do fundo da alma e do coração mesmo, né? Se coloca no lugar. Se você se colocar no outro lugar, de quem não tem o poder, de quem não está com a caneta na mão, de quem não tem um cargo vitalício, que ninguém pode recorrer, porque é a última instância, como dizia o Rui Barbosa, né? O grande patrono do plenário do Senado dizia o seguinte: a pior ditadura é a ditadura da toga, porque a ela não tem a quem recorrer. Então, se você se colocar no lugar do mais fraco, aí vem uma questão do senso de justiça, do que não está nesse pedestal, nessa posição, vamos dizer assim, melhor dizendo. Como é que a pessoa se sente com a espada na cabeça o tempo inteiro, sendo julgado por suas posições políticas? Gente, se é a favor do governo, paciência que seja. Paciência que seja. Por exemplo, eu vou voltar aqui para o caso brutal, né? Desculpa, o senador Guaraci, mas o caso brutal desses empreendedores, né? Que eu concordo com o ministro que falou há pouco. Se erraram, tem que pagar? Se tem alguma coisa... Mas pelo que a gente viu na imprensa, foi uma matéria de um portal que autorizou isso tudo, que fez essa decisão. E aí você pegar um cidadão que tem, não vou nem dizer a imagem dele, de empreendedor, de gerador de emprego, de riqueza no Brasil, que a gente tinha era que estimular, como outras culturas fazem, como a dos Estados Unidos. No Brasil, empresário, empreendedor é mal visto, né? Você imagina a mentalidade como a gente precisa reverter. A gente tinha que dar prêmios. E aí a gente faz um negócio desse e tira a rede social, é a voz. É como se colocasse uma mordaça que ele não pudesse expressar. E ele lá nas páginas dele, eu acompanhava, ele questionava, comparava o governo atual com o governo anterior, de uma forma saudável, colocando os pontos, colocando os fatos, os dados, os números. Será que foi isso que, na verdade, é o pano de fundo para incomodar tudo? Se fosse o outro lado, seria o mesmo? Ou a coisa está pendendo para o mesmo lado apenas? Só uma balança desequilibrada. Isso é correto? Essa é a pergunta.